Bom dia, boa tarde, boa noite, terceirão. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nosso tema será voltímetro e amperímetro. Tomem nota de qualquer informação importante, ok? Esse conteúdo ele é extremamente delicado, nós precisamos entender a funcionalidade desses instrumentos e como eles são aplicados em questões, né, de Enem, como isso pode ser aplicado em questões de prova e de qualquer exame que vocês venham a se submeter, tá bom? Então vamos começar aqui com o nosso material. Primeiro vamos falar sobre o voltímetro. Como vocês sabem, volts é a unidade de diferença de potencial, ou melhor dizendo, potencial elétrico, né? Aqui ele coloca a diferença de potencial entre dois pontos, mas é potencial elétrico em si, tá bom? Então, quando você utiliza um voltímetro, você espera medir a voltagem, tá bom? Que pode ser chamado também de tensão elétrica. E aí o que significa isso, pessoal? Esse instrumento, ele pode ser conectado de qualquer forma? Não. Você precisa respeitar uma configuração que otimize o seu funcionamento, ok? Na natureza, não existe nenhum equipamento como esse perfeito, tá bom? Todos os voltímetros vão ter as suas limitações, vão ter as suas características que podem interferir na medida. Então, um voltímetro real, por exemplo, ele vai ter uma resistência interna dentro dele que pode assumir os mais variados valores, vai depender da fabricação, tá bom? Agora, um voltímetro ideal, ele tem resistência interna infinita, pessoal. Resistência interna infinita. Isso é um voltímetro ideal. Agora, quando você remonta e lembra sobre um instrumento ideal, você pensa no instrumento perfeito. Então, por que é interessante para o voltímetro ter a sua resistência interna infinita? Bom, vejam esses circuitos aqui para que vocês possam entender. O voltímetro ideal e o voltímetro não ideal. Então, por exemplo, qual é a ideia? A gente ainda não estudou essa parte, tá? Esse componente aqui, mas ele está atuando como um gerador, tá, pessoal? Geradores têm resistências internas, tá bom? Mas a gente não vai falar sobre o gerador agora. O que eu quero chamar a atenção para vocês é essa parte aqui de baixo. Repare que o voltímetro, que está denotado por V, ele está conectado com o resistor aqui, com uma configuração em paralelo, certo? Ou seja, eu preciso conectar o voltímetro em paralelo. Anote isso, tá? O voltímetro ele é conectado em paralelo com a resistência ao qual ele quer medir a diferença de potencial em seus terminais. Anotem isso. Deve ser colocado em paralelo. E isso responde, então, o porquê o voltímetro ideal tem resistência interna infinita? Sim, pessoal. A corrente elétrica, desde o momento que começamos a interpretar a primeira lei de Ohm, ela vai perseguir com maior valor aquele caminho que tem menos resistência, certo? Ou seja, se de repente houver um fio que sequer tenha resistência, ou uma resistência muito pequena, a corrente elétrica tende a preferir passar por esse fio, né? E preferir entre aspas, né? Então, por que é importante que o voltímetro ele tenha resistência interna infinita? Porque se ele tiver resistência interna infinita, nenhuma corrente vai passar por ele, tá, pessoal? Nós não queremos que a corrente elétrica passe pelo voltímetro. Nós queremos que ela passe em sua totalidade pela resistência. Porque quando eu fizer aqui o R vezes esse I, eu vou ter a diferença de potencial que cai nesse resistor. Mas se parte da corrente passar aqui embaixo, eu não vou ter o valor exato, entende? Então, significa que você vai perder a sua medida. Ela precisa ser anotada em paralelo, certo, pessoal? No caso do resistor não ideal, repare que ele tem uma resistência, mas não é uma resistência infinita. Mas você já deve ter entendido que quanto maior essa resistência for, melhor. Ou seja, é interessante que o mínimo de corrente possível passe por essa parte aqui. Eu quero que ela passe pelo resistor, que eu preciso saber a diferença de potencial. Tá bom? Agora vamos ao amperímetro. Como o próprio nome já sugere,
O amperímetro é o aparelho utilizado para medir a intensidade da corrente elétrica que passa por um fio, tá? E aí, o que você precisa entender no caso do amperímetro? Da mesma forma, tá bom, pessoal? O amperímetro, ele possui sua determinada resistência, todo equipamento possui resistência, mas um amperímetro ideal, ele possui resistência interna nula. Daqui você já tira a primeira diferença, né? Enquanto o voltímetro ideal tem resistência interna infinita, o amperímetro ideal tem resistência interna nula, tá bom? Resistência interna nula. E o que significa isso? No que isso nos ajuda? Vamos às medições aqui, tá bom? Dessa vez você tem aqui o amperímetro não ideal e o amperímetro ideal, tá? O que acontece, pessoal? Primeira coisa que você precisa tomar nota. O amperímetro, ele precisa ser ligado em série com a resistência que você quer medir a corrente que passa por ela. Então você não vai ligar o amperímetro em paralelo. Você vai ligar em série. Tome nota isso, tá bom? Então o que acontece aqui? Quando a corrente passar por esse circuito, ela, por ser um único fio, tá? Você vai ter a corrente que passa na resistência vai ser a mesma que passa no amperímetro, tá bom? Então, como ele está em série, você vai conseguir ler essa corrente. Mas o que você precisa entender é que se você tiver, pessoal, uma resistência no amperímetro, o que vai acontecer? Se você tiver uma resistência no amperímetro, você vai influenciar no valor total da corrente, ou seja, você não vai saber exatamente qual seria a corrente real, porque a própria resistência do amperímetro está influenciando, né, nessa medida, ou seja, está trazendo um valor menor do que deveria ser. E aí é por isso que o amperímetro ideal é aquele, pessoal, que você consegue é, atribuir uma resistência nula, tá bom? Uma resistência nula é aquela que vai ser simplesmente zero, nada mais. Ou seja, a corrente passa pelo amperímetro como se ele sequer existisse, tá, pessoal? Então, essa é a ideia do amperímetro ideal, ter resistência nula, tá bom? Aqui nós temos algumas questões para vocês trabalharem, tá? Com relação a esse conteúdo, tá bom? Vamos trabalhar agora a parte experimental, ok? Para a próxima parte da aula. Tenham em mente que nós trabalharemos a simulação, vocês podem utilizar. Será a simulação novamente de circuito elétrico, mas por hora apenas observem e depois tentem reproduzir, tá bom? Essa, por enquanto, é a parte experimental, ou melhor, a parte teórica. Vamos agora à parte experimental, pessoal. Vamos lá.